Olá, tudo bem com você? Eu sou a Simone e hoje eu vim falar sobre um profeta. O profeta Balaão. Balaão, ele quis se dar muito bem, mas no final da história dele, ele se deu mal, gente, porque ele foi contra a vontade de Deus. Toda a história de Balaão pode ser encontrada no livro de Números, capítulo 22, dos versos 21 ao 35. O texto áureo dessa história também está no livro de Números, capítulo 23, no verso 8, e diz o seguinte: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Repita comigo. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Muito bem! Agora preste atenção na lição 11, o profeta avarento. Vamos à história? O povo de Israel chegou nas campinas de Moabe e ali eles acamparam. Moabe era um país que ficava próximo da terra de Canaã, a terra prometida. Quando o rei de Moabe, Balaque, ficou sabendo que os israelitas estavam acampados próximo de seu país, ele ficou muito temeroso. Ele já tinha ouvido falar que Deus estava dando vitória aos israelitas contra aqueles que pelejavam contra eles. O rei de Moabe reuniu então os seus príncipes e os enviou levando ofertas em dinheiro para um profeta chamado Balaão, que habitava num lugar chamado Petor. O propósito de Balaque era que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Quando a caravana de Balaque lá chegou, Balaão disse que iria consultar o Senhor. Deus então disse a Balaão que ele não deveria ir com eles e nem amaldiçoar o povo de Israel, porque aquele povo era bendito. Balaão comunicou a vontade de Deus aos príncipes de Balaque e eles retornaram. Balaque não ficou satisfeito e assim ele mandou que os príncipes retornassem a Balaão e lhe oferecessem mais dinheiro. Quando eles lá chegaram, Balaão, interessado naquela oferta em dinheiro, voltou a consultar o Senhor. Balaão já sabia a vontade do Senhor, mas, no entanto, ele persistiu em falar com Deus. Bom, Deus falou a mesma coisa, mas permitiu que Balaão fosse com aqueles homens. Mas Deus ficou irado com Balaão, pois ele sabia que Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel por causa de dinheiro. O anjo do Senhor então pôs-se à frente da jumenta de Balaão para lhe impedir o caminho. A jumenta viu o anjo do Senhor, mas Balaão não. A jumenta desviou-se do anjo do Senhor. Mas Balaão ficou muito bravo e espancou a jumenta. O anjo do Senhor colocou-se mais 2 vezes de frente da jumenta para impedir Balaão de prosseguir este caminho. A jumenta deitou-se e Balaão mais uma vez ficou irado. E ele espancou a jumenta. Coitadinha da jumenta. Mas Deus fez com que a jumenta falasse com Balaão. E ela disse o seguinte: que te fiz eu, que espancaste a mim as 3 vezes? Balaão disse à jumenta que ela estava zombando dele. O Senhor então abriu os olhos de Balaão. Aí então, Balaão viu o anjo do Senhor que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão. O anjo do Senhor disse então a Balaão que ele fosse com aqueles homens, mas que ele não poderia falar nada acerca do povo de Israel que não fosse da vontade do Senhor. Quando eles chegaram a Moabe, Balaque levou Balaão a uma montanha bem alta. Balaão viu o povo de Israel, porém, ele não conseguiu amaldiçoar Israel, porque todas as vezes que ele abria a boca, o Senhor Deus o usava somente para abençoar Israel. Pessoal, olha só, nós precisamos ser abençoados por Deus, mas precisamos obedecer à vontade de Deus, coisa que Balaão não quis fazer. Quer saber mais uma curiosidade? Balaão tentou amaldiçoar por 3 vezes o povo de Israel, mas ele não conseguiu. Ele sugeriu então a Balaque que ele tentasse fazer com que o povo de Israel tornasse
é idólatra. Mas Deus livrou o povo de Israel. Mais tarde, Balaão morreu e hoje ele é o símbolo daqueles que fazem a obra de Deus por interesse financeiro. Nós temos que fazer a obra de Deus com todo o nosso coração. Por quê? Porque a obra de Deus ela é gratuita. Deus nos dá gratuitamente bondade, saúde, alegria. Tudo isso vem de Deus, é dom de Deus e Ele nos dá gratuitamente. Sim, você é abençoado por Deus gratuitamente. Bom, Balaão se deu mal, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus para sermos abençoados. Seja você abençoado, você e sua família. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!